Fala pessoal, aqui é o Marcos Vinícius, Head Renda Variável da S6 Investimentos. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, né? Afinal das contas, estamos tentando fazer coisas diferentes sempre. E aqui num formato de podcast, com um dos nossos amigos, né? O convidado é o Max Camilo, tá? A gente vai falar um pouquinho dele aqui, ele vai se apresentar, né, Max? Mas temos aí uma história de longa data, de quase 20 anos trabalhando juntos no mercado financeiro. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer hoje. Falar sobre mercado financeiro, falar sobre alguns temas importantes, contar alguns cases, né? Algumas histórias aí do passado. E vamos tentar conversar sobre temas que, eventualmente, a gente já fala nas lives mensais, etc. Mas aqui a gente vai tentar fazer uma coisa bem leve, um bate-papo para vocês nos acompanharem. E lembrando, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer feedback, é só mandar aqui para a gente na S6, tá bom? Então vamos começar aqui. Max, primeiro quero que você se apresente aí para o pessoal. Obrigado, Marcos Vinícius, João, pessoal da S6 pelo convite. Meu nome é Max Camilo, sou planejador financeiro, CFP, né? Trabalho no mercado financeiro há cerca de 25 anos, em grandes instituições, né? E temos aí uma trajetória, né, Marcos Vinícius, juntos aí, sobretudo na renda variável, né? Então na Bolsa de Valores, né? Quer dizer, é o tipo de investimento que o brasileiro se acostumou a fazer um pouco mais nos últimos anos, embora ainda a gente saiba que, em relação à população, pouca gente tem acesso, né? A essa classe tão importante na alocação de ativos, né? Na carteira de investimentos de todo cliente. Mas aí eu já te faço uma provocação. Será que o brasileiro tem menos acesso? Ou será que esse acesso melhorou com o tempo, mas ele ainda não foi culturalmente colocado em prática, como a gente vê em outros países? O que você acha? É um ponto muito importante. Em outros países, você vê, assim, a pessoa tem a sua atividade, o seu emprego e também tem ali um pouquinho dos seus recursos na renda variável, na Bolsa de Valores do próprio país, né? É muito comum você, inclusive é uma tendência o investidor investir no próprio país. A gente já vai falar um pouco disso, né? De uma diversificação global, esse tipo de coisa, que isso também aumentou muito aqui no Brasil em relação a outros países, né? Quer dizer, aquele negócio de você investir só no seu próprio país, será que isso é o mais adequado, né? Será que não tem que diversificar um pouco mais aí? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o Brasil tem uma característica histórica aí muito importante, né? A gente viveu aí muito tempo de hiperinflação, né? De renda fixa, pagando muito alto, né? Em relação à renda variável e ao risco que se corre na renda variável, né? Então, de forma simples, o que quer dizer isso? Se hoje você faz um investimento dos mais seguros dentro do mercado, por exemplo, se você compra títulos públicos, né, que é o que tem o menor risco de crédito aí das classes de ativos, você tem uma rentabilidade historicamente até que alta, né, dado que, enfim, isso é necessário por conta aí da dívida pública alta sempre, da inflação e tudo mais. Quando você vai para a renda variável, você corre um risco muito maior para tentar ganhar mais, né? E isso, às vezes, não compensa, né? Ou na cabeça do investidor, vamos dizer, comum, ele acha, isso não compensa para mim, vou ficar na renda fixa. Então, por isso que demorou muito, né, para o investidor começar a pensar em renda variável de maneira mais frequente, né? Então, a gente vai falar que mesmo aquele investidor que se considera que tem um perfil mais conservador, e a gente divide, né, os investidores em um perfil conservador, no moderado, no arrojado, no agressivo. Cada um tem as suas, vamos dizer assim, os seus limites, né, de sua tolerância a risco. Mas mesmo aquele mais conservador, a gente recomenda um pouquinho, né, de renda variável. Mas isso aí é caso a caso, né? Depende da propensão de cada um. Você puxou uma parte interessante aí, né? Mas claro que o que a gente está falando aqui já são daqueles, já é aqueles investidores um pouco mais acostumados a investimento, né? A gente ainda tem uma parcela significativa, me corrija se eu estiver errado, João, mas a gente ainda tem uma parcela significativa em poupança, né? Então, que ainda não abraçou a ideia nem do título público, né? Então, esse espaço de crescimento de investidores e fluxo na Bolsa,
ele ainda me parece que ainda é uma evolução ali de alguns anos, se não década aqui no Brasil, né? Isso, e assim, a poupança enfim, durante muito tempo, o principal investimento do brasileiro, né? Aí quando chegou ali 2001, que a gente teve a mudança nas regras dos fundos, né? Que houve um negócio chamado marcação a mercado. Então os fundos mesmo os mais conservadores, né? Que os investidores tinham, eles tiveram uma cota negativa, né? Aquilo foi um trauma para muito investidor, mesmo sendo muito conservador e tendo investimento tido como que de fato às vezes um mês que aquilo dá negativo é suficiente para o investidor nunca mais querer falar daquilo. E a gente vai entrar depois em algumas coisas que acontecem com o investidor, do ponto de vista assim, psicológico, que são os viéses comportamentais, que envolve muito a aversão à perda, envolve muito a familiaridade, né? Deixa eu E aí a gente vai aproveitar. falar disso. Deixa eu aproveitar que você mencionou isso daí, e é algo que, essencialmente, eu conheço, mas eu não me aprofundo, e a gente está com um especialista sobre esse assunto, exatamente, que são finanças comportamentais, tá? E aí eu, junto com os nossos clientes aqui, com quem está nos assistindo, a gente vai aproveitar isso de você, Max. Não adianta fugir disso, não. Fala um pouquinho mais sobre finanças comportamentais. Ali, exatamente quais são os tipos, claro, os mais frequentes, né? Até para a gente tentar trazer isso daqui um pouquinho para o nosso universo de investidor, vai. É isso mesmo, são os vieses comportamentais, né? O que são? São padrões, vamos dizer, mentais que fazem com que a gente, né, na verdade, tome decisões o tempo todo, né? A gente, diariamente, estudos mostram aí que a gente toma milhares de decisões em todos os momentos, em todos os aspectos. Isso influencia muito a questão de investimentos, né? E é muito importante que as pessoas, no caso, né, principalmente quando vai investir em ativos de risco, que a gente vai falar bastante aqui, de bolsa, né, de renda variável, que elas possam identificar se não estão sofrendo, né, estão eivadas, vamos dizer assim, contaminadas com alguma influência psicológica que possa estar atrapalhando a decisão. Vamos explicar isso, né? Então, o que os psicólogos, né, quer dizer, o Daniel Kahneman, né, que é o pai aí das finanças comportamentais, né, postulou, né, quer dizer, existem atalhos mentais, né? O que a nossa mente faz diante de um problema complexo? Ela busca uma resposta rápida, né? Então, diante de diversos problemas, né, que devem ser solucionados rapidamente, a mente procura ali atalhos cognitivos, atalhos mentais, para tentar responder e tentar tomar uma decisão de forma rápida. Isso pode levar a decisões equivocadas, né? Então, é muito importante. A gente vai falar aqui dos mais comuns e que estão presentes aí no dia a dia, né, do investidor, e como que isso, identificando isso, né, quer dizer, como é que a gente melhora, né, vamos dizer assim, as decisões, é com disciplina. Então a gente vai falar aqui de compra e venda de ações, por exemplo. Mais importante do que decidir pela compra, né, é ter uma estratégia de saída, é ter uma estratégia. Vou falar, dar alguns exemplos aqui, ter uma estratégia. Porque a gente vê muito investidor, liga pra gente e fala, olha, eu quero comprar tal ação, e de repente ele tá decidido por alguma influência, né, que não é a mais, vamos dizer assim, a ideal, correta, exatamente, John, não é a mais adequada, né? Ele está influenciado por alguma coisa, ou de repente alguma informação superficial, uma informação recente, tem um viés aqui que chama de familiaridade, né? Quer dizer, ele tá vendo aqui aquelas empresas, de repente ele, né, fica só olhando um grupo de empresas e perde a oportunidade de olhar novas empresas. Posso citar um exemplo? Vamos tentar aqui brincar um pouquinho com essas questões, né? E até trazendo para o universo aí dos nossos clientes. Tem muito cliente que fala assim, olha, eu quero comprar bolsa porque realmente a bolsa está num nível interessante, a longo prazo, dentro de um cenário macro X, né?
mas eu não quero comprar o setor de varejo. É comum. É comum, né? É comum. Então, por que não quero comprar o setor de varejo? Eu explicaria assim, né? Que o gato escaldado tem medo de água fria. Com aquele velho ditado, o gato escaldado tem medo de água fria. Agora, como que a gente coloca isso dentro de um viés e ele tá certo, ele tá errado? Como que você vê isso? É isso, Marcos. Você tem, dentro da renda variável e da alocação de ativos como um todo, sempre uma premissa, né, da recomendação de haver diversificação. Então, considerar todos os setores. De repente, naquele momento, num cenário de taxa de juros Selic alta, pode ser que seja o momento de você evitar um pouco, falando de forma geral, né? Sim. De um determinado setor, como o de varejo. Ou é o perfil do cliente. Tem algumas ações do setor de varejo que, de repente, pagam menos dividendos que outras, né? Siderúrgico, minério, né? Bancos, de repente. E aí, esse investidor ele pode ser mais propenso a uma carteira de dividendos. Então, é identificar se aquele viés do investidor é um perfil dele, se é um perfil, e aí a gente faz a sugestão conforme o perfil, ou se ele está contaminado com alguma coisa, fazendo ele perder oportunidades. Porque o setor de varejo, ele vai ser uma oportunidade em algum momento. Perfeito. Né? Então, se aquele... E aí faz parte, né, do nosso trabalho fazer a recomendação, identificar, falar, olha, então aqui, isso que você está dizendo, sim, tem uma realidade aqui, é uma oportunidade. Se ele não quiser, é outra coisa. Mas a gente também identificar se, às vezes, e aí entra muito no perfil do investidor e a gente ajudar o investidor a se enxergar, né, como conservador, moderado, arrojado, agressivo, essa coisa, né? E se ele não está, de repente, perdendo alguma oportunidade por chegar, vamos dizer, com uma ideia pré-concebida de algum setor. Exatamente. Assim, o outro lado dessa moeda é aquele cliente hoje que fala o seguinte: estou comprado em Petrobras e vou ficar comprado em Petrobras até a morte, né? Enfim, do que a gente está gravando agora, Petrobras praticamente dobrou de preço e tem todo um viés ali. Obviamente, eu estou trazendo exemplos, tá? Mas são exemplos mais simples e notórios para a gente discutir ideias, né? E recentes também. E recentes. Eu queria até aproveitar um gancho e aproveitar para perguntar para o Max. Existe uma heurística a respeito de disponibilidade, que tem a ver com notícias recentes e tudo mais. Nesse exato momento, a gente acabou de passar por uma sequência de altas no ouro, por exemplo. E aí é muito comum que o investidor que não necessariamente tem uma estratégia definida ou que tem um acompanhamento de um profissional, ele só olha aquela notícia, ele fala, pô, se o ouro está subindo, por que não colocar boa parte do meu dinheiro em ouro? Porque se está subindo, vai continuar subindo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa heurística, como ela afeta a decisão do investidor e qual é o papel, como o planejador financeiro ele consegue auxiliar nesse tipo de situação. Obrigado, João. Exatamente. É a heurística da disponibilidade, né? Primeiro, o que é heurística, né? Heurística. Obrigado. A palavra é essa. É a regra fácil. Não, é a regra fácil da disponibilidade. Lembra que eu falei que o cérebro procura respostas rápidas? Sim. Ele procura uma regrinha fácil para decidir. Heurística da disponibilidade de informações. Então, ele olha, por exemplo, tem, assim, como você falou, ele olha as notícias e aí os vieses, eles se complementam, né? Ele olha a notícia ali do ouro subindo, aí ele pode se juntar ao efeito manada, né? Que tá todo mundo indo para o mesmo lugar, ele não quer perder ele não sabe nem o que, mas não quer perder, né? Então, vai junto. Então, Não quero ficar fora da festa. Exato, não quer ficar fora da festa. E isso, às vezes, faz ele entrar no final da festa. Então, você deu exemplo de comprar alguma coisa atrelada ao ouro. Normalmente, se faz isso como uma proteção. Normalmente, estou falando de forma geral, tá, gente? Tem que olhar assim, caso a caso. Comprar para ganhar especificamente, aí tem que ver que momento você vai fazer isso e se isso é uma estratégia válida na carteira. Se não, corre o risco de ele fazer isso. Ele entrar no momento que já subiu muito, né? E você nunca vai saber se no dia seguinte vai começar a queda daquele ativo. Então, assim, tem que fazer parte de uma estratégia. Se entrar sem estratégia, o risco de errar é muito grande, né? Então, você tem que ter uma estratégia de entrada, mas principalmente de saída. O Marcos falou, né? O cliente vai ficar com o Petrobras a vida inteira. Se essa for a estratégia dele, tá decidido, não tem problema. Ele também não pode ficar olhando o tempo todo, porque ela sobe também
Volatilidade. Né? Tem época que tá, né, cai para muito. A gente costuma brincar, né? Quer dizer, a era da pedra, né? A idade da pedra acabou muito antes da pedra, né? O que quer dizer? Que a era do petróleo, por similaridade, acabaria muito antes do petróleo. Então, não é uma coisa assim, a gente vê aí a questão da energia, né? Energia limpa, limpa. essa coisa toda. Será que ela vai substituir totalmente o petróleo? A gente tem uma visão mais próxima, assim, na questão dos veículos elétricos, né? Tem todo um debate aí. Não é a primeira vez que se tenta colocar veículos elétricos, não é novidade isso, né? Tem todo o impacto ambiental, da questão da bateria, tudo mais. Mas será que isso acabaria com o petróleo, né? Então, muita gente, na hora de investir, por exemplo, numa empresa de petróleo, pensa, puxa vida, mas o petróleo vai acabar. Cabeça do investidor, né? Talvez isso esteja um pouco longe de acontecer, né? Um pouco longe, porque você não tem só o veículo, né? Na Europa, principalmente, você usa muito isso para questão de calefação e tudo mais. Enfim, mas existe isso, né? Eu estou vendo aqui que não tem mais carro a combustão. Vou parar de investir na Petrobras. Talvez isso seja uma decisão muito precipitada, né? E, ao mesmo tempo, é uma ponderação. Até quando vai a era do petróleo, né? Quer dizer, também passa por processos de escolha, né? Passa por uma leitura macro, passa por uma leitura de vivência, né? Eu acho que cada um tem uma vivência ali que pode acelerar esse processo ou não. Mas eu até queria puxar o gancho aqui para o João agora, porque, por exemplo, que nem você falou, existem estratégias, se o perfil do cliente está com isso, de segurar e ser feliz, né? O famoso buy and hold ali, onde você fundamenta a sua compra e a sua alocação por alguns fatores, por alguns parâmetros, e segue esses parâmetros, mas existem formas e formas de se fazer isso. Uma forma é você comprar, guardar na gaveta e esquecer. Acho que isso já passou por Paranapanema, já passou por Belgo Mineira, já passou por algumas aí, né? Ou segurar e continuar acompanhando. Claro que não precisa ser no ciclo diário, senão você vai ficar alucinado, dependendo do seu perfil, né? Pode ser num ciclo semanal, num ciclo mensal, num ciclo semestral, mas enfim. Existem possibilidades de você controlar essa volatilidade, você ter domínio sobre essa volatilidade. Não sobre o quanto vai ganhar ou perder, mas sobre a volatilidade em si. Então, o João ele é o nosso especialista aqui em termos de estruturada, em termos de proteção. João, dá para você carregar uma posição de longo prazo fazendo isso, tendo um controle de volatilidade? Perfeitamente, dá sim. Inclusive, é um tipo de operação que a gente costuma trabalhar bastante, até porque existem várias situações. Então, às vezes você tem um investidor que ele já ganhou muito em determinada ação, como a gente gosta de falar, Petrobras subiu bastante, Banco do Brasil, entre outros papéis. Isso não é nenhuma recomendação, mas o ponto aqui às vezes tem um investidor que ele já ganhou bastante no papel, ele gostaria de fechar aquela operação, ou seja, eu tô ganhando X, eu quero garantir esse X, eu quero colocar esse X no bolso. Você precisa vender aquela ação naquele momento? Não necessariamente. Você pode montar uma estrutura de proteção. Você pode comprar uma put que serve. A gente gosta de explicar essas opções de exemplos parecidos. A put ela é parecida com seguro, a call parece um sinal de imóvel, enfim, dá para utilizar diversas estratégias para proteger aquilo que já foi ganho, dá para travar esse ganho que você teve. Às vezes o investidor fala, olha, eu já ganhei, mas eu gostaria de ganhar um pouco mais nesse papel. Não necessariamente eu consigo, não necessariamente eu gostaria de sair nesse exato momento também. Você consegue montar uma estrutura, com custo, com desembolso, você consegue combinar uma estrutura através de derivativos. Sem desembolso também, né? Sem desembolso também. E a gente consegue adequar esse tipo de operação para o cliente, para o perfil de investidor,
para essa questão de apego ao papel, porque às vezes tem investidor que tem muito apego, então você precisa desenhar alguma coisa diferente. Olha, a gente pode fazer uma put, que você pode comprar uma put, porque assim você não tem a obrigação de entregar o papel, mas você tem o direito de vender a determinado preço, então você trava ali o valor da ação e ele não tem nenhuma obrigação quando comprado nesse derivativo. Então, dá sim, uma coisa que a gente gosta bastante de fazer esse tipo de estratégia. E com certeza é uma coisa que tende a ficar cada vez mais, ganhar mais espaço, porque a gente vê que, embora ainda tenha muito crescimento, né, o mercado de renda variável ele tem muito para crescer, isso acaba entrando aqui no meio da conversa. O mercado de ações, o mercado de renda variável, junto com essas questões de derivativos. Às vezes, pode ter tem cliente que fala, poxa, mas eu vi esse negócio de derivativo aí, tem uma pessoa que eu conhecia que operava derivativo e quebrou, né? E aí dá até para aproveitar esse gancho para entrar nessas histórias que com certeza são bem intensas, né? Assim, pessoal, isso daqui é um papo muito livre. Então, o João colocou uma questão que imediatamente eu e o Max lembramos de uma história. Conta você, Max. Primeiro assim, né? Os derivativos, eles de fato são para usar numa carteira, né? Com bastante estudo, né? Então, você conjuga, né, a sua carteira de ações, né, a sua carteira à vista, seus papéis, seus ativos, você conjuga seus ativos com derivativos, né? Então, os derivativos, como o João está explicando, podem fazer ali o papel de proteção. Ainda você faz o seguro do apartamento, você faz o seguro do seu carro e não faz seguro dos investimentos, né? Isso é uma coisa para se pensar. E isso faz toda a diferença, né? A gente vê também o produtor rural também, às vezes não quer fazer o seguro da safra, não quer ter aquilo. Mas assim, a diferença que faz isso no momento de crise, de volatilidade, é muito grande, né? E aí, só falando o seguinte, né? Quer dizer, como o João está explicando, você tem ali algumas estratégias que protegem de maneira muito eficiente uma carteira. Tem um custo, né, reduzido em relação à volatilidade, né, que existe, mas é importante na educação financeira a gente colocar isso, né? Então a gente Você colocou um aspecto importante. Antes da gente entrar no case, me parece que isso vai muito da maturidade do investidor e do próprio mercado. A gente começou falando um pouquinho do quão esse mercado ele ainda pode subir, né? Nós ainda temos muito investimento atrelado à poupança, né? Que ainda não subiu ali nem para o degrau do título público. Enfim, e tudo isso tem uma evolução ali dentro do mercado de capitais como um todo. E a parte de derivativos, apesar de ser muito antiga, ela ainda é pouco tratada no Brasil, especificamente, né? E quando é tratada no sentido de especulação. Exatamente. E não de proteção. Derivativos nasceram como proteção. Especulação é importante para a liquidez do processo. Não é uma palavra do demônio, né? Então, assim, é um agente ali do mercado de capitais que ajuda a ter o processo de liquidez. Mas, naturalmente, o derivativo ele é focado em proteção, né? E aí, muita gente acaba entrando na via de derivativos e hoje a mídia faz um papel crucial nesse sentido. E mídia que eu digo, inclusive, influenciadores e afins, né? Com uma promessa de ganho muito rápido, de ganho garantido. Isso não existe, tá, pessoal? Verdade. Não existe ganho garantido e num processo rápido. Processo rápido é mais fácil você perder dinheiro, né? Nem isso eu vou garantir, mas é mais fácil você perder dinheiro. Então, é sempre uma construção, e é uma construção que precisa de entendimento. Por isso que existem vários agentes de mercado, como o CFP, o planejador, o agente autônomo, o gerente do banco, enfim. Existe ali uma complexidade do mercado financeiro onde o cliente pode se aproveitar para entender o mercado, entender a sua alocação e como trabalhar isso de forma mais benigna
para você, para o investidor. Ah, sim. Não, mas uai. ok, bem lembrado, bem lembrado. Não, é assim, tem diversos casos, né, de operações, porque, como o Marcos Vinícius contou, a mídia às vezes acaba, né, prestando, vamos dizer assim, alguma coisa que foge à boa consultoria em alguns casos. Então, por exemplo, né, você falar de um derivativo aqui, opções de venda, put, né? Ela, vou falar de forma geral também, galera, é o seguinte, ela é cotada ali 5 centavos, vamos dizer, né? Aí, aquilo está atrelado, aquela opção está atrelada a um ativo subjacente, é uma opção de ação. O que é ativo subjacente? Se for uma opção de Petrobras, ela está atrelada ao ativo subjacente, que é a ação da Petrobras, a ação da Petrobras. Então, nesse caso, acontece alguma coisa no mercado que nem outro dia. A ação abre caindo 10%, a ação cai 10%. O efeito na opção, estou falando de maneira geral aqui, um exemplo numérico. De 5 centavos vai para 50 centavos. Subiu 10 vezes, não subiu 10 vezes? Perfeito. Tá. Aí o cara bate a foto só nesse 10 vezes. Você podia ter ganhado 10 vezes isso aqui. Aí as pessoas podem pensar, os mais incautos, que se eu tivesse colocado 100 mil reais naquele negócio de 5 centavos, teria virado R$1 milhão. Como ficar milionário? Esse corte já pode ser assim, ó. Como ficar milionário? Não existe, tá? Não é assim que funciona. Aquele derivativo está protegendo, está amenizando uma perda substancial do ativo, né? Então, nesse exemplo aqui, a ação caiu, estou tendo uma perda aqui. Quem detinha a opção está tendo um ganho aqui Mas não é para você olhar aquilo apenas como o mesmo exemplo do ouro que o João falou. Não é para você olhar aquilo para tentar multiplicar o patrimônio da noite para o dia. Não existe, não funciona uma assim. operação conjugada. Uma operação conjugada. E você tem que fazer isso, né, no momento que o mercado está calmo, né? Então, quando a gente vai fazer o estudo da carteira, a gente vê até um dia, hoje não está subindo nem caindo a bolsa, tudo bem. É nesse dia que você tem uma chance de montar ali a estratégia de proteção melhor. Porque num dia de volatilidade, aqueles 5 centavos para 50, não é. Você tem que comprar quando tá baratinho. Só para o pessoal entender. É o famoso comprar guarda-chuva em dia de sol. Comprar guarda-chuva em dia de sol é barato. Se você for comprar o guarda-chuva quando começou a chover, ele tá 10 vezes o preço. A demanda pessoal? muda, né? Exatamente. Oferta e demanda. Tá aí, comprar, exatamente. E aí, assim, a gente tava dando exemplo também de carregar uma ação, né? Tem que ver se aquilo é uma estratégia, se for estratégia, ok. Como o Marcos Vinícius falou, não pode estar sofrendo, né? Tá aderente à própria estratégia. Ou se aquilo é uma aversão à perda, né? O que é aversão à perda? Parece uma coisa meio, né, óbvia. Mas o viés comportamental de aversão à perda, ele esconde o que a gente chama de assimetria, uma incoerência. Qual que é? Primeiro que assim, ninguém quer perder, isso é verdade, tá? Mas é o seguinte, você comprou uma determinada ação, ela sobe 3%, você sai correndo vender. Tá, não estou dizendo que assim, se for uma estratégia, você fazer um trade é uma coisa. Agora, se você, é aí que a gente fala que tem que perceber se aquilo não é uma emoção que está se sobrepondo à razão. Se ela sobe 3% e a pessoa fica ansiosa para vender porque está com medo de perder aquele 3%, isso pode ser um viés que está atrapalhando ela. Porque às vezes, né, e aí a gente pode falar de uma maneira de você tentar entrar nessas super altas, né? Às vezes o papel está subindo 3% porque ele vai subir mais, tá? Sim, não é sempre que vai acontecer isso, mas para ele subir 10% tem que subir 3%, não tem? Tem que saber, né? Lógico que não estamos falando de um dia que a bolsa abre subindo 10%, não é isso? Mas vamos dizer, pela dinâmica normal do dia a dia, a ação vai subindo aos pouquinhos, ela tem que, né, para subir mais, ela vai passar. Então tem que ver se não é uma decisão precipitada, por conta de uma aversão à perda, você vender uma ação quando sobe 3%. Porque sabe o que isso esconde? Porque ele não faz o mesmo numa queda de 3%, né? Aí você vai falar, puxa vida, Max, mas é óbvio. Não, é que é incoerente. É o seguinte, se você tem uma estratégia para vender um papel a 3%, deveria ter também para se estiver caindo 3%. Gestão de risco, né? Porque aí, se você estabelecer o que a gente chama de stop loss, por exemplo, nesse caso aqui de 3%, né? Um limite de perda, você vai evitar ficar casado com um papel que você não quer e que é ruim para a carteira, que não tem fundamento. Porque se ele cai 3%, ele pode cair 5, 10, 15, 20, tem N exemplos aí, até de empresas boas que estão passando por um momento em que a ação não está respondendo, né, às perspectivas.
Você falou setor de varejo, tem muito disso, né? Então, é até um setor mais sensível, que às vezes demora para capturar, você fica esperando a taxa Deixar de claro juros. que preço não é igual valor, né? Preço não é igual a valor e não reflete necessariamente o que você está vendo na rua. E é porque é o seguinte, tem cliente, tem investidor que fala assim, eu vim do supermercado ali, aquele grupo tem ações na bolsa, tá bombando ali, eu vou comprar ação porque tá cheio de cliente. Não é uma relação direta, essa aí é heurística também da disponibilidade, tá muito a informação superficial ali, né? Da familiaridade também, que eu conheço o supermercado, vou comprar porque ele não vai quebrar nunca. Você falou da Paranapanema, que foi uma blue chip em outras épocas, né? Então, tem que ver se o investidor está deixando de fazer alguma coisa por conta de uma aversão à perda. Porque, de novo, ele perde a chance de ganhar. A gente fala que ele arrisca para perder. A gente fala assim, ele arrisca para perder. Não, tá caindo 3%, não vou vender, porque vai ter que voltar. Então, ele arrisca para perder, compreende? E ele não arrisca para ganhar. Então, esse mesmo investidor, ele precisa ter consciência de que ele pode estar passando ali por essa questão psicológica. E quantas oportunidades não são perdidas? Claro, né, gente? Eu não estou falando que tudo que a bolsa tem volatilidade. Claro. Tá? Você compra amanhã pode cair um pouquinho. Mas lembra que a gente fala? Tem que ter uma estratégia de saída. Se você estabelecer um limite de perda, execute aquele limite de perda. É muito difícil, tá? Porque isso bate muito nesse viés. As pessoas não querem. Não, mas eu comprei a 10, o papel tá a 9,50. É claro que ele vai voltar para 10. Na cabeça do investidor, não é verdade, porque isso não é verdade. Quem tem memória é a pessoa, não é o mercado. O mercado não tem memória, não tem que voltar para 10. Aí cai no outro viés que é a ancoragem. A pessoa comprou a 10, o papel tá 9,50, 9, 8,50, vai 7, 6, 5, tá? É assim, acontece. E a pessoa fica com o 10 na cabeça. Veja que se ela tivesse, né? E quando ela resolve estopar, aí o papel Aí passa ele... aí fica com aquele trauma, o mercado tá contra mim. Exato. Enfim, né? E aí, porque tem ciclos, né? Assim, aí você pega lá o ciclo do comportamento geral, assim, você tem ali, né? O pânico ali, a decepção, tal, fica tudo parado, de repente ali é momento de comprar, né? Mas o que a gente sempre recomenda é o estudo, né? Você ter profissionais, né, de mercado para auxiliar no estudo das empresas, dos fundamentos, né? Fazer uma leitura ali do cenário e traçar uma estratégia. Essa estratégia que você falou, até ajudando aqui, ela não é nem certa nem errada, né? O cliente ele pode ter sim uma estratégia de ganhar 3% e vender. Isso. O que o Max está colocando é a simetria do risco da sua estratégia. Quer dizer, você tem como objetivo ganhar 3, mas quanto de risco você está colocando? Quanto você aceita de risco na operação? Se você não pensou nessa hipótese, não vai dar certo. Exatamente. Porque você vai ficar ancorado, você vai ficar rezando. Aquela famosa coisa que a gente Vira fala, né? torcedor, né? Você entra na operação e você vira torcedor da operação. Não dá certo. Virou torcedor é porque alguma coisa já deu errado no meio do caminho. Tem toda Tá? razão. Então, Isso. se você tem um objetivo, matematicamente falando, ele precisa ser coerente. Se você quer ganhar com uma estratégia curta, numa frequência alta, não tem como você sair rápido e para cima, né, com ganho e assumir perdas relevantes ou assumir uma flutuação relevante onde você ingessa o seu capital de risco e não consegue a frequência com que você determinou no seu primeiro planejamento. Então, assim, as pessoas, elas esquecem de planejar o risco. Eu até converso bastante com os clientes aqui, ok, definir uma estratégia curta, você aceita perder quanto? Parece propaganda, né, de empresa aí, antiga. Aceita perder quanto? Né? Mas precisa ter esse entendimento no mercado de capitais se você quer uma frequência rápida, se você quer uma estratégia curta desse tipo. Se você quer comprar um papel de qualidade e você quer acompanhar uma alta razoável, existe também estratégias, parâmetros onde pode te demarcar pontos, onde pode te demarcar momentos de reavaliação, né? Vamos parar por aqui, vamos em outra que pode ter um potencial maior, não, vamos permanecer, enfim. Em termos de estratégia, a gente tem muitas no mercado, né? A gente não pode colocar todo investidor no mesmo balaio de gato de perfil de longo prazo, né? Mas o importante assim como o asset allocation
traz para todas as classes de investimento, dentro de renda variável também. Você ter ali uma parte do seu capital em longo prazo, uma parte do seu capital em curto prazo, uma parte do seu capital em operações quantitativas, por exemplo, né? Já gravamos vários vídeos sobre isso, mas a gente repete depois. Eu queria chamar a atenção, Max, a gente falou um pouquinho da Petrobras, né, na situação da proteção e tal. Você lembra quando a gente trabalhava numa mesa de operações aí do segmento private, e aí tinha um cliente Sim. detentor de uma quantidade enorme de Petrobras. Sim. E quando a gente fala enorme, é enorme, Sim. de Petrobras, né? E ele conheceu uma figura do mercado de capitais extremamente controversa, né? Que foi o Eike Batista, né? E em conversas ali com o Eike Batista, ele definiu começar a sair de Petrobras para comprar OGX, né? Enquanto a esposa, que detinha a mesma quantidade enorme de Petrobras, não gostou muito daquele papo e resolveu ficar ali na Petrobras. Você lembra o que aconteceu, Max? Tem alguns, nessa época, era comum os casais, né, terem uma conversa mais ou menos como essa, né? Então o rapaz chegava para a esposa e falava, puxa vida, o Eike Batista, né? Eu quero ser sócio dele, porque ele vai se tornar o cara mais rico do mundo, então eu vou comprar as ações dele, né? Então, assim, em qualquer quantidade pode ser uma quantidade enorme ou pequena. E eu lembro que teve um caso, que foi esse também, parecido com esse, que ele falou assim, eu vou pegar o nosso dinheiro aqui, que a gente ia comprar uma casa, eu vou comprar tudo em ações dele. Porque ele vai ficar rico, nós vamos ficar ricos também, né? Ele vai ficar mais rico, nós vamos ficar mais. E a mulher, veja como é, às vezes, a percepção. Ela falou assim, não, eu compraria ações de uma empresa de bebidas, tá? E se eu fosse você, ela só falou assim, eu compraria empresa de bebidas, porque as pessoas bebem na tristeza, bebem na alegria, tal, racional dela. Os dois foi lá, comprou as ações que viraram pó praticamente. E as ações que ela se referia só sobem até hoje, né? Então, assim, primeiro é um problema no casamento ali. Isso, deu um problema no casamento. Então, assim, isso é muito comum também, você querer ir com... Aí entram vários viés aqui, vai efeito manada, vai essa coisa, né, da recência, tem um que é a heurística da recência, né, que é fatos recentes. Então, aconteceu alguma coisa, tu vê que eles são todos, assim, relacionados, né. Você falou também da Petrobras, a gente tinha um investidor, todo dia ele operava, né? Só que ele caía num overtrading, tá? Um dos viés é overtrading. O que é overtrading? Você tem um prejuízo, que a gente falou aqui, e na ânsia de recuperar aquilo, você passa a operar cada vez mais, sem estratégia. Do mesmo jeito. Então, por isso, e aí... Aparentemente com o intuito de querer recuperar aquele... E aconteceu que ele... De vingança. Ó, né? ele vendia a Petrobras... Não vou falar um valor aqui, um valor qualquer. No dia seguinte, estava 1% acima, ele comprava de novo. Não, porque agora, de ontem para hoje aconteceu, e na cabeça dele. E comprava de novo. E não tinha, a gente não conseguia segurar. A gente segurava ele meia hora. Não, vamos segurar aqui, não é... Esperar um pouquinho e tal. Não, desligava o telefone daqui. Não, agora tem que comprar, porque agora vai comprar, caía. Né? E aí era o tempo, todo dia, assim, e isso é o overtrading, é você operar de maneira frenética, tentando recuperar um prejuízo, e aí vai subir uma bola de neve aquilo, né? Tem custos, tem emolumentos, né? Enfim, da bolsa e da própria instituição. Isso é um problema. Tinha outro exemplo também de um cliente. Esse tinha uma estratégia. Era uma estratégia interessante. Ele não olhava se o mercado estava subindo, a gente tinha um conflito geopolítico, tinha taxa de nada, se era dia de Copom, super quarta, nada, não interessava. Nada. Ele tinha, por exemplo, começava com 100 mil ações da Petrobras. O dia que aquelas 100 mil ações da Petrobras comprasse 120 mil do Banco do Brasil, ele trocava. Podia estar caindo, desabando, não importa. Estava no prejuízo, a gente fazia o cálculo do imposto de renda, às vezes estava vendendo com baita prejuízo, só que a ação do Banco do Brasil tinha caído mais, ele comprava. Aí, o dia que aquelas 120 mil ações do Banco do Brasil comprassem 150 mil da Petrobras, ele trocava. E tranquilo, não ficava olhando o mercado. Era uma estratégia. Uma estratégia. Vai dizer que tá certo, uma estratégia dele. E ele foi fazendo isso e aumentando sempre a quantidade, né? O foco dele era O foco era aumentar. E ele esperava, ele tinha essa disciplina. Veja, uma estratégia que ele criou e tinha disciplina. Ele não ligava para saber quanto é que eu vou fazer um trade aqui para tentar ganhar mais em cima da própria ação. Ele não fazia isso.
E quando uma comprava, ele colocava na cabeça, 150 mil, né? Aí ele fazia Galera, tinha um troco, tranquilo. né? Era trocar, aí tinha um troco pra ele pagar algumas coisas da vida dele lá, então quando atingia Exato. esse patamar... Dava, porque era uma quantidade grande, sempre sobrava em números absolutos, Então, sobrava alguns milhares de reais na conta. Mas foi excelente o caso que você falou, porque há alguns momentos atrás eu falei da estratégia quantitativa. Isso não deixa de ser uma estratégia quantitativa, tá? Nós temos estratégias nesse sentido também. O importante desse cliente é a recorrência dele fazer, a constância dele fazer, a disciplina dele nesse tipo de estratégia. Tanto é que eu me lembro que ele começou em 2004, 2005 com a gente com isso, com uma quantidade relativamente pequena, alguns milhões, né? Mas relativamente pequena ali para a mesa que a gente operava. E não importa, veio 2008, veio 2014, Tava tranquilo. Era ele só, estava tranquilo esperava. e a quantidade dele aumentava cada vez mais. Tanto é que esse cliente, aí eu lembrei de uma história, por causa desse cliente eu lembrei de uma história que hoje é engraçada, mas foi um desespero no dia que aconteceu, né? Que na mesa onde nós trabalhávamos, obviamente tinha gerador no prédio comercial tal, na Paulista, acabou a luz, tá? Teve um corte lá, enfim, acabou a luz. E aquela bendita luz não voltava, isso era de manhã, né? Aquela bendita luz não voltava, tá? O gerador comportava um determinado período para as pessoas utilizarem ali. A gente tinha o quê? Um andar ali, né? Do prédio. E, enfim. E não voltava o raio da luz, e a gente operando. É uma situação sensível, né? E tem gerador exatamente para isso. Mas não voltava a luz. E aí o que começou a acontecer? Lá por volta das 11 horas, meio-dia, nos liga este cliente. Por quê? Porque a troca desse cliente era a cada 4, 5, 8 meses. Neste dia, ele nos liga para fazer a troca, né? Max, faça uma troca aí, tem o dia inteiro para fazer isso. Porque assim, também nós não tínhamos robô, né? Era manual. Era ordem por ó, vende ordem. 1000 aqui, compra 1000 ali. Alguns milhões de reais. Ordem escondida, essa coisa atualmente aí. Para vocês terem ideia, e isso me marcou, para vocês terem ideia, aquele dia nós movimentamos 10% da Petrobras. Duas pessoas movimentaram 10% da Petrobras. Do Banco do Brasil eu não lembro quanto, mas enfim, era a equivalência ali. Aí, e a bendita luz não voltava. E foi muito legal, porque era uma mesa de operação de um grande banco, tá? E o que aconteceu? Vários setores, né, desse andar, a pedido de uma pessoa, né, que centralizava tudo, começaram a desligar os computadores para quê? Para que o gerador ficasse para gente, né? Pra gente pudesse ir até o final do pregão fazer a conciliação, fechamento. Fazer a conciliação e tal. Já expliquei que é conciliação, pessoal. Mas, enfim, foi legal porque todo mundo ficou no escuro e praticamente só ficou o meu computador ligado fazendo a operação. Isso já era umas 4 horas da tarde. Faltava mais ou menos 1 hora para a bolsa fechar. E o Max teve que ir para um outro prédio, na Paulista também, que estava com luz. A gente no telefone aqui, e eu ia operando, ia cantando a operação para o Max, que ia conciliando a operação em outro sistema para que o banco conseguisse abrir esse sistema. Processo ali, né, Exatamente. de mesa de operação. De mesa de operação. Você então, faz a operação num sistema e depois registra em outro, enfim. O que era automático ali, a gente precisou acelerar o processo, porque talvez... Um problema aí a gente tinha uma certa pressa em fazer aquilo, porque não sabia até quando ia ter energia, né? Exatamente. E a gente tem que fechar aquilo no dia, né? então ele falou da idade das pedras, é mais ou menos por aí. É isso aí mesmo, Marco. Exatamente. E sabe que teve um cliente também que ele acertou, né, a compra de uma ação. Ele comprou, no caso, 3 milhões de reais na época de Magazine Luiza, né? Ele era... o perfil daquele cliente era mais de comprar e aguardar, né? Era uma estratégia dele, também não era também de operar, assim. Ele, todo dia, assim, né? Então ele tinha ali algumas convicções. E ele segurou essa Magazine Luiza, ele comprou antes de ter disparado, e de fato ela subiu 30 vezes aqui, né? Veja, isso não é regra, né?
É até difícil alguém... Ele transformou 3 em 90. E alguém segurar isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, olha, se você pegar o histórico da Bolsa, você pega ali papéis da época do ano 2000, pouco antes ali, subiram ali, às vezes 50 vezes, 100 vezes. Se você pegar no histórico de 20 anos, muitas ações boas aí, Gerdau, CSN, própria Vale, Petrobras, tudo, subiram algumas vezes, né? Algumas dezenas de vezes. Aí fala, puxa, devia ter comprado, devia, naquela época, mas, enfim, muita gente não segurou, né? Sempre é óbvio olhando para trás. Olhar para trás. Olhando pelo retrovisor. É o que a gente entende. Exatamente. Mas muita gente não ficou, né? Muita gente parou ali nos 3%, que nem a gente falou, né, no exemplo. Mas, em alguns casos, a pessoa ficou, né? E aí transformou isso. Aí a gente fala, poxa, como é que eu entro numa oportunidade dessa? Isso não é regra, né? Não é tudo. E não é para. Não estou falando que vai comprar o que tiver. Entre aspas, barato hoje, que vai subir 90 vezes também em alguns meses, como 30 vezes no caso aqui, como aconteceu. E isso também traz uma memória para o investidor, falando, não, eu quero procurar a próxima ação que vai acontecer isso, né? Isso é um perigo também, tá? Mas a gente também, uma, né, das formas da gente trabalhar de maneira disciplinada, e aí lembre, né, toda vez que a gente tiver que falar, não, eu tenho que ter disciplina para fazer minha estratégia, provavelmente eu tenho que eliminar os 3 vieses, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, como é que a gente poderia ter entrado numa ação dessa com estratégia, né? Num movimento desse. Assim, tem diversas, tá, galera? Tem muita coisa a fazer. E aí, sim, vou dar um exemplo aqui dos mais comuns, tá? Que é você acionar uma compra com base numa média móvel, né? Eu vou ser bem simples aqui. Então, se você tem uma sequência de preços, né, de uma ação, se você pega uma janela, por exemplo, dos últimos 9 dias, se você fizer uma média desses 9 dias, você tem um preço ali, um pontinho. Então, uma ação que está ali, eu falar R$10, R$11, R$12, né? Não oscila tanto assim, mas você tem uma média, e isso nos últimos 9 dias você faz marca um pontinho lá. Se você andar um dia para frente, fizer de novo essa média de 9 dias, você tem outro pontinho. Isso forma uma linha, tá? Estou dizendo assim, isso forma uma linha. Então, se você fizer isso também para uma janela de 14 dias, você vai ter uma segunda linha, tá? No nosso gráfico aqui, no nosso exemplo. Então, a gente fala o seguinte, toda vez que a média de 9 dias... Eu vou explicar assim, mas se ficar dúvida, depois, né? A gente tá aqui nós, caso a caso, a gente... Se a média de 9 dias cruzar a média de 14 dias, de baixo para cima, aquele é um ponto de compra. Pela estratégia de média móvel, um ponto de compra. Mas aí, o que está acontecendo na ação para isso que eu falei acontecer? Para uma média de 9 dias, cruzar uma média de 14 dias de baixo para cima e dar compra no papel. Nesse exemplo que eu falei aqui, do cliente que comprou uma fortuna, provavelmente teve um momento de compra e ficou esse momento de aceleração dessa compra. E ficou isso, e se ele tivesse seguido essa regra, provavelmente ele teria, né? Ele ficou, né? Mas provavelmente a gente teria colocado mais investidores nessa mesma alta e ficado com ela. Porque você compra o papel quando ele dá esse cruzamento de 9 com 14 e vende só quando essa linha de 9, que está acima da linha de 14, cruzar para baixo, tá? Então, você compra quando a linha de 9 dias aqui cruza a de 14, e aí, 9 dias está aqui, 14 está aqui, e o dia que essa linha cruzar a de 14, você vende. Veja, isso é um tipo de estratégia, é uma estratégia, tá? É uma metodologia. É uma metodologia. O que você precisa afastar para conseguir implementar essa estratégia? Você precisa afastar ancoragem, tá? Por quê? Porque para isso acontecer, de novo, nesse exemplo, para isso que eu falei acontecer da compra, o papel ele estava, por exemplo, a R$10 e ele subiu até 11, né? Então, ele, na verdade, ele dá compra depois de uma pequena alta, ou depois de uma atraso, alta. Um atraso, exatamente. Um certo atraso. Lembra aqueles 3% que a gente falou, que a pessoa vendeu? Provavelmente ali está dando compra, né? Então ele está saindo no momento que está dando compra para muitos. Por quê? Porque é uma estratégia para você entrar numa tendência. Pode acontecer de logo em seguida da venda. E aí a gente chama, é um alarme falso. É um preço, é um custo da estratégia. A estratégia não vai acertar sempre. É o risco da estratégia. É um risco, mas ela vai provavelmente te dar pequenas perdas
né? E Para aí, grandes ganhos. para de repente entrar num grande ganho. E ela tira você das encrencas também, porque a hora que cruza de 9 para 14, você sai, se aquele papel tiver prestes ali a cair 20%, você não sabe. Mas se ele entrar numa tendência de baixa, você está fora dele, né? Então, essa estratégia, ela enfim, a gente utiliza, né, para algumas recomendações, evidente. Você pode conjugar isso com outros que são... Sim. Que isso aí o média móvel, é um indicador de tendência. Você tem os osciladores, você tem outra coisa Assim, para conjugar. essa parametrização que o Max trouxe, ela é boa porque, como ele falou, para afastar alguns vieses. E alguns vieses comportamentais. Então, se está parametrizado, você objetivou, você tem ali questões objetivas a seguir, né? Você não vai ouvir vozes da sua cabeça, você vai ter pontos estratégicos de compra e venda. E quando a gente fala de média móvel, a gente não está falando de seguir uma linha do além, nós estamos falando da movimentação de preço dos papéis. Quando se determina alguns dias de atraso, é exatamente para você não ser influenciado pela volatilidade diária. Então você está vendo uma tendência um pouco maior. Um indicador que traz esses parâmetros é o MACD, né? Que é exatamente o que o Max colocou. E isso pode ser conjugado com diversas operações. Então, essa estratégia em si, esse indicador em si, ele pode ser utilizado, talvez, quem sabe, como a put. Por quê? Porque um contra, e tudo tem prós e contras, né? Então, um contra da estratégia é você abrir o dia com gap de 10% e, enfim, pulou qualquer coisa, né? Pulou stop, pulou indicador, pulou qualquer coisa. A linha vai abrir o... Por isso que é importante, nesse caso, das ações que abrem com gap, seja para cima ou para baixo, né? Se você tiver comprado na ação, o gap para baixo vai te trazer um grande prejuízo, é você estar com uma proteção. Exato. Porque a proteção, ela funciona nesse momento. Você não vai conseguir vender a ação quando ela já abriu caindo 10%. Não consegue, você perde. Mas se você tiver protegido no dia anterior, aí você tem essa... Você trava e você atenua, exatamente. Mas você tem que fazer isso num dia que está calmo. Exatamente. Então, assim, mercado financeiro são assuntos aqui para vários, né, podcasts. Temos cases aqui para dar boas risadas por algum tempo. Nesse caso da OGX, infelizmente, a pessoa não deu muita risada, mas sobrou história. Sobrou história. Eu queria agradecer a participação do Max aqui no podcast com a gente. Queria agradecer a participação do João. Max, quer colocar alguma consideração final? Bom, obrigado, né? Quer dizer, a gente... É sempre um prazer a gente falar aqui sobre mercado, né? A gente tem aí diversos casos aí. O mercado tem todo dia, né? Deixar um recado pro investidor aqui, que não é de repente porque ele deixou de operar hoje que ele vai perder a oportunidade para sempre. O mercado tem todo dia, né? A gente brinca também que não operar também é operar, é uma estratégia você esperar algum momento, né? Então, e que a Bolsa de Valores, ela é uma forma de investimento, é uma forma segura no longo prazo. Se a gente pegar o índice Bovespa, foi criado em 1968, né? Então, passou por tantos planos econômicos, moedas, né? Enfim, tanta coisa. E ele é uma classe segura e para ser colocada e estudada junto com o Asset Allocation. Com Asset Allocation, alocação de ativos aí de maneira bastante criteriosa. Legal. João, considerações finais? Quero agradecer ao episódio que foi muito legal, muito rico. Quero também convidar quem está nos assistindo a deixar as perguntas. Se tiver dúvida, entrar em contato com a S6 Investimentos. E sugestões, se vocês quiserem saber de algum assunto, quem sabe a gente marcar um próximo episódio aqui com o Marcos Vinícius, para a gente voltar com outros assuntos que sejam de interesse de vocês também, tá bom? Pessoal, obrigado. Ficamos por aqui. Por favor, nos tragam os feedbacks. E estamos com vocês sempre, S6 Investimentos. Procurem aqui o assessor, vamos bater papo com vocês. Vamos conversar sobre as suas posições de alocação, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.